Jovem, é o seguinte, vamos então para essa leitura desse primeiro trecho, né? Essa primeira parte do texto do Platão, chamado Defesa de Sócrates, ou Apologia de Sócrates. Eu estou usando aqui a tradução do Jaime Bruna, que é a que está nessa edição aqui. Imagino que também na ediçãozinha azul dos Pensadores. E aí como é que foi? A estratégia de leitura é o seguinte. Eu peguei o texto, então, como eu tinha recomendado para vocês, né? Peguei o texto, bem assim, né? Quantitativamente, contei o número de páginas do texto. Isso aí eu faço com todas as leituras. Até hoje eu sempre procedi dessa forma, que é uma maneira de eu conseguir distribuir a leitura ao longo do tempo. Eu sei mais ou menos quantas páginas eu consigo ler por dia, ou por hora, por cada 2 horas. Então eu faço o seguinte: eu pego qualquer texto, qualquer artigo que eu vou ler, primeiro eu conto, né, as páginas e tal. Então eu contei esse texto aqui, ele tem 26 páginas, duas, né, páginas. E aí eu achei razoável dividir então em 3 partes iguais, né? Então temos aqui, para não ficar muito pesado, né, para poder ler ali em 1 horinha por dia, né, uma leitura calma, olhando no dicionário as palavras, o significado delas, né? Aqui tem um dicionário, quero mostrar para vocês esse dicionário que eu fiquei tão faceiro, tão feliz quando eu comprei ele numa época que não tinha internet. Esse aqui é o Ruais. Isso aqui é uma beleza, isso aqui é uma coisa de louco, né? E aí, olha só, folhinha de Bíblia, né? Aquela folhinha, olha só, olha o barulhinho. Isso aqui de uma época que tu procurava as palavras e aí tu lia o significado, aí tu tem a primeira acepção, né? A segunda acepção, e aí os termos variam, e aí tu vai olhando já as palavras que estão ao redor aqui, de repente tu já começa a entender outras palavras e aumentar o teu vocabulário, né? Isso aqui é uma coisa muito legal. Eu gosto ainda de ler, e aí eu vou procurando aqui as palavras que hoje em dia eu até tenho mais tempo do que eu já tive, né? E aí, por exemplo, exórdio, vamos procurar essa primeira palavra estranha que tem aqui no texto. A, B, C, D, E, F. Exórdio. E aí, E, X. A, B, C, D, E, Z. Esofe. Aqui, ó. Esoterismo, não. Exórdio, tá aqui, ó. Exórdio. Aí tem até um Zzinho para dizer que o X tem som de Z, né? Que não é exórdio, nem exórdio, é exórdio. Aí tem assim, ó. Substantivo masculino, 1539. Acepção 1. Ret, que quer dizer retórica, né? O início de um discurso, preâmbulo, prólogo, proêmio. Aí, segunda acepção, por extensão, o que vem no começo, origem, princípio. Aí tem a origem etimológica da palavra, vem do latim exordium. Urdidura, primeiro trabalho de tecelão. Começo, princípio, origem, fonte histórica, né? 1539, exórdio, 1539, exórdio com Y. Aí tem as ocorrências, né? Aí sinônimos, variações, né? Aí tem lá prefácio, ver sinonímia de prefácio, antonímia de desenlace, né? Então, desenlace é o final, né? A conclusão, exórdio no início. E aí tu já olha outras palavrinhas que tem aqui, né? Ao redor, como exornar, por exemplo, que significa pôr ornamento em, adornar, enfeitar. Sabia o que era? Exornar. Fazer que nem o Magrão, aquele que zerou a redação porque só usou a palavra complicada.
Mas isso daqui é uma brincadeira dos tempos antigos. Acho que até tem a data que eu comprei aqui. Ah, olha só. Para a Carla. Foi um presente para ela, mas na verdade, né, a gente é casado, então. Olha se isso é presente que se dê para alguém, né? Por ocasião do seu aniversário, com amor e admiração. 2003. Pô, 2003 a internet tava engatinhando. Vamos voltar aqui então. Aí, então, tu com a divisão do quantitativo, então, né, das páginas, então são 26, meio que 30, né? Então, sei lá, 3 vezes 8, 24, então eu faço duas com 8 e uma com 10, né? Então as primeiras 8 eu vou passar agora aqui em revista. E aí o que eu fiz? Eu peguei cada página e aí, por exemplo, né? Não sei se dá pra ver, mas talvez eu tire uma foto e coloque. Por exemplo, essa daqui é a página 1, tá? Aí a página 1 tem dois parágrafos que começam. Aí eu coloquei aqui parágrafo, sinalzinho de parágrafo, aquele S, dois Szinhos sobrepostos, né? Parágrafo 1, parágrafo 2. Página 2. Começa um parágrafo aqui, começa outro parágrafo aqui. Página 3. A continuação, aí primeiro parágrafo aqui, continuação do último parágrafo da página anterior, né? Aí parágrafo 1, parágrafo 2. E aí cada página nova eu começo a paragrafação, se não existe, eu acabei de inventar. Começa aqui, 1, 2, 3, 4. E aí, conforme eu vou resumindo a ideia de cada um desses parágrafos, eu coloco ali, né? Coloco assim, página, por exemplo, página 4, parágrafo 1. Aí parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4, né? Aí depois página 5. Aí continuação do parágrafo 4 da página anterior, aí parágrafo 1. Aí eu tenho como me orientar depois nas minhas anotações, eu sei onde tá dito aquilo que eu escrevi aqui. Então é a referência que eu tenho, porque depois se eu quiser lembrar de alguma coisa, ou quiser fazer uma citação, né, ou quiser encadear coisas assim, né, montar o texto, montar o artigo, montar o argumento, montar a explicação, montar a aula sobre aquilo que eu estou falando, eu tenho aqui as minhas referências e aí eu tenho como mostrar lá na fonte primária, né, aqui no caso doxográfica, né, de onde que eu tirei aquilo, né? E se aquilo que eu estou dizendo de fato corresponde ao sentido, né? Então, aí eu tenho como me localizar também em relação a outros escritores, né, que publicaram textos sobre esse texto aqui ou sobre o Sócrates nesse momento aqui. Então vamos lá, né? Páginas de 1 a 8, primeira página, então tem o exórdio, página 1, parágrafo 1, né? O que vai acontecer aqui então? É o exórdio, é a introdução, essa fala contextual inicial. O Sócrates vai dizer que as acusações que são feitas a ele são acusações falsas. Ele se compromete em dizer a verdade, ele diz que vai dizer a verdade. E ele diz que ele vai ser justo, que ele não vai ser nem mais nem menos do que ele é. E ele não vai dizer nem mais nem menos. Justo também tem isso, né? Não no sentido de justiça, mas também tem quando tu pensa assim, uma roupa justa. É uma roupa que entra exatamente no tamanho que ela tem que entrar, que ela não está nem larga nem apertada, ela está justa, está do tamanho exato. Então a ideia de justiça também tem essa concepção, né? Quando tu pretende ser justo, quer dizer, tu vai ser na medida exata, né? E aí ele diz aqui, né? No parágrafo 2, que ele vai usar a linguagem comum, que ele está acostumado a usar, que ele não vai fazer como os jovens, né, que tentam enfeitar e se mostrar e aparecer, né, e demonstrar sabedoria, conhecimento e essas coisas, né. Ele diz que ele vai falar comum como ele está acostumado a falar, assim, sem muito floreio, né. E daí na página 2 ele comenta que ele tem 70 anos,
que é a primeira vez que ele está num tribunal e que a linguagem que ele vai utilizar é uma linguagem que não é uma linguagem de alguém treinado para falar em tribunais. Ele nunca teve num tribunal, né? E aí ele faz a comparação com um estrangeiro, ele pede um pouco de tolerância como as pessoas teriam se fosse um estrangeiro falando, a pessoa estrangeira falaria com um sotaque, talvez ela não dominasse tanto o idioma, né? E ela se atrapalhasse um pouco, mas o conteúdo do que ela fala tá ali. E aí o Sócrates pede isso, que relevem um pouco o fato dele não ser treinado, né? Não ser domado nessa lida de falar em tribunais, como são os advogados e os sofistas, né? E os oradores, né? Então ele faz uma espécie de distinção aqui, né? Da linguagem, uma linguagem que está preocupada com a forma, com o rebuscamento, né? Com os floreios, e uma linguagem que está preocupada com o conteúdo. Então ele está fazendo essa distinção. A linguagem dele pretende ser uma linguagem de conteúdo, não uma linguagem de forma. Forma no sentido de embelezamento, né? De eloquência, né? De retórica. Então, a gente pode fazer uma distinção entre aparência e essência. Uma linguagem da essência e uma linguagem da aparência. Né? O Sócrates vai ser uma linguagem da essência, da verdade, e não da aparência, como seria, então, talvez a linguagem dos acusadores dele, mas isso não está no texto. Né? E aí ele, no parágrafo 2, onde começa essa parte, duas classes de acusadores, os antigos e os recentes. Ele diz que vai se defender primeiro dos acusadores antigos, das acusações antigas, né? E ele também fala que ele não se ilude com a sua defesa e com a possibilidade de absolvição dele ser inocentado. Ele acha que ele está lascado, que ele está ferrado, que ele não vai sair dessa, mas que de alguma forma ele não se achica, né? Ele não se diminui, ele vai para frente. Porque, né, tá embutida aqui a ideia de que o dever do cidadão é cumprir as leis. Então ele não vai se esquivar do cumprimento da lei, mesmo que essa lei seja desfavorável, né? E ele não tem nenhuma ilusão em relação a isso. Isso tá colocado aqui, né? E aí tem a passagem aqui, né? Uma das acusações que ele vai sofrer é justamente de defender a razão mais fraca, né? E aí essa coisa de defender a razão mais fraca, que está aqui na página 2, no parágrafo 2, né? Diz assim, isso aqui fica meio oculto se tu não sabe aquilo que eu te falei, né? Num outro vídeo lá, que está no texto do Aristófanes, né? Que ele diz assim, né? Estão acusando o Sócrates, né? Assim, que investigou tudo o que há debaixo da terra e que faz prevalecer a razão mais fraca. Como assim, né? Faz prevalecer a razão mais fraca, né? O que é isso? O que é a razão mais forte e o que é a razão mais fraca? Então, essa é a história, né? A razão mais fraca é tu defender o que é injusto, né? Defender um culpado, tentando torcer para que ele seja inocentado, né? E a razão mais forte seria o defender o que é correto e o que é justo e o que é honesto, né? Então, nesse sentido, tu já está, digamos assim, amparado e apoiado pelos próprios fatos, né? Então, nesse sentido, essa é a razão mais forte, que está de acordo com a justiça e a verdade, né? Então, ele tem, talvez essa seja a passagem mais assim sutil, mas talvez isso seja a acusação mais grave que se faz em relação ao Sócrates, porque tu acusar alguém de defender a razão mais fraca justamente é tu acusar alguém de ser falcatrua, né? De ser um caloteiro, de ser alguém que está consciente da injustiça, consciente da falsidade, consciente da desonestidade, mas mesmo assim, de propósito, né, defende, tentando fazer parecer que é correto, né? Então, aí a outra acusação que vai aparecer aqui, né, que ele está sendo acusado de ateísmo
E também sobre os boatos, os rumores antigos e dispersos, né, sobre ele. Aí na página 3, estou indo até meio ligeiro assim, né, porque não tem muito rebuscamento. Na página 3, ele diz assim, né, que ele vai se defender primeiro dos acusadores antigos, né, e que ele não se ilude com a sua defesa, com a possibilidade de absolvição, mas que cumpre obedecer à lei. E aí começa a parte das acusações antigas, né, que é o segundo parágrafo da página 13, essa aqui. 3 depois que começou o texto, né. Ele diz o seguinte, né, o Meleto acusando Sócrates, né, que ele é um naturalista, que ele é um materialista, que ele é um devaneador, meio que aquilo que está nas nuvens, né. E aí na página 4, no parágrafo 1, o Sócrates vai dizer que essas acusações não têm fundamento nenhum, né, e que ele não é um sofista, né, que ele não ganhou nenhum dinheiro com isso. E ele acha até bonito quem é capaz de ser um sofista, né? Quem é capaz de ganhar um dinheiro com isso, de viver dessa profissão, né? De submeter assim a sua vida, o seu interesse a essas demandas dessas pessoas que querem aprender essas coisas, né? E aí o Sócrates ele fala aqui, né, sobre alguns personagens que contratam sofistas e que são sofistas e tal. Né? E aí ele fala do Eveno, aqui aparece, né? Que é o melhor sofista, né? O Eveno de Paros, né? Que é o melhor. Ele faz uma comparação, né? Com o adestrador de cavalos, né? Do filho de Calhas, né? Que é o porque ele estava fazendo ele faz essas analogias com animais às vezes, né? Ele usa aqui a metáfora do cavalo, depois mais lá adiante ele usa a metáfora da mutuca, depois ele vai comparar Atenas com o cavalo também de novo, né? E aí ele diz assim, né? Calhas, se teus filhos fossem potros ou garrotes, saberíamos a quem ajustar como treinador para lhes aprimorar as qualidades adequadas? Seria um adestrador de cavalos ou um lavrador, né? E aí ele, com essas comparações, ele vai meio que conduzindo a jogada, né? E aí ele fala, né, que não é qualquer um, querendo dizer, né, não é qualquer pessoa que é capaz de ensinar, de educar, né, de ser o tutor de alguém, né? Às vezes a pessoa que tu contrata, se ela não for uma boa instrutora, um bom instrutor, um bom educador, né, ela estraga. Assim, por isso que ele faz a comparação, né? Quem é que é melhor, um adestrador ou um lavrador? Se colocar um lavrador, né, ele sabe lidar com a terra, plantar e colher, ele não sabe, né, supostamente, né. E aí na página 4, no parágrafo 4, ele diz assim, a ciência e a missão de Sócrates, ele diz assim, né, qual a ocupação do Sócrates? É algo fora do comum? Ou o quê, né? Porque o que tu faz da vida, afinal? Porque afinal de contas tu tá num tribunal sendo acusado, né? Será que alguma coisa tu fez? Será que tu não tem uma culpa aí no cartório, né? E aí o Sócrates vai dizer que ele tá lá por pura calúnia, porque a reputação ela é caluniosa, mas ela tem uma origem, né? Que origem é essa? E aí ele vai dizer na página 5, é saber-se humano ilimitado, né? E aí ele vai contar a história de Delfos. Então qual é que é o esquema, né? Porque o Sócrates, ele também tem uma parte meio estranha aqui no texto, que ela fica assim, né? Pois eu, atenienses, devo essa reputação exclusivamente a uma ciência, ou a uma sabedoria, ou a um conhecimento. Qual vem a ser essa ciência, né? Ciência nesse sentido, a sabedoria. Aqui é talvez a ciência humana, ou o conhecimento humano, ou a sabedoria humana, né? Possível. Se a gente pensar, né? Se a gente recuperar a ideia de que o texto é um texto do Platão e que o Sócrates está meio que, né,
veiculando aí as ideias do Platão, que incluem a noção de que o ser humano ele é finito, limitado, imperfeito, ele é material, ele não é ideal. Então o Sócrates ele se coloca na posição de que ele é humano. E como um ser humano ele não tem conhecimento verdadeiro, eterno, imutável, ideal. Ele tem o conhecimento de que ele não tem esse conhecimento, né? Então ele se coloca nessa posição relativamente aquém, né? Do que é a verdadeira. E aí ele se coloca assim, né? Tipo, talvez a culpa dele, a função, a origem da acusação seja essa consciência. E aí quando ele conversa com outras pessoas, ele também coloca isso para as outras pessoas, né? E ele conduz a argumentação no sentido, na direção da pessoa também se reconhecer como alguém que está nessa posição também. E isso é, num certo sentido, isso é rebaixador. E é isso que incomoda, né? E aí então ele continua, né? A origem dessa fama, por um lado, está nisso, né? Dele se saber humano, limitado, que ganha 4 mil cruzeiros por mês, né? Que nem aquela musiquinha do Raul, Ouro de Tolo, né? Onde é que tá? Página 5, né? A história de Delfos, né, do Querofonte, que eu já contei algumas vezes aqui, vou contar de novo, né? O Querofonte ele vai a Delfos, não, nem é o Sócrates que vai, e aí ele pergunta lá no oráculo se tem alguém mais sábio que o Sócrates. O oráculo diz que não, e aí não há ninguém mais sábio do que Sócrates. E aí o Sócrates fica com isso na cabeça, né? Fica encucado com isso, e aí ele fica pensando, será que não tem um sentido oculto? Está no parágrafo 1 da página 5, né? Porque o Sócrates se vê como alguém que não é nem mais nem menos sábio. Tem esse trechinho aqui interessante que ele diz assim, né? Que sentido oculto pôs na resposta, né? Que quererá dizer o Deus? Eu cá não tenho consciência de ser nem muito sábio nem pouco, né? Que quererá ele então significar declarando-me o mais sábio? E aí o Sócrates fica com essa, né? Será que o oráculo não está lá fazendo um daqueles enigmas, né? E aí o Sócrates vai a campo, né? Ele vai, depois de ficar, né, meditando, pensando, encucado com aquilo, ele vai falar com os poetas, vai falar com os políticos, vai falar com os artífices. E aí essas conversas elas não são descritas aqui, né? Elas são só mencionadas. Então o Sócrates, com qualquer um que ele conversa, ele sempre vai achar que a pessoa é limitada, que a pessoa não tem consciência da sua limitação, que ele prefere, ao invés de achar que sabe, manter na posição, né, dele, Sócrates, que tem a consciência de que ele é limitado, ao invés de ter, né, a ausência dessa consciência. E aí ele também comenta que esses personagens que têm as suas profissões, os seus saberes específicos, eles depois de um tempo, por serem reconhecidos na sua área, eles acham que sabem mais do que a sua área, então eles começam a dar palpite e opinião sobre outras coisas, né, pelo, pelo ego inflado, vamos colocar assim, né, que eles começam a universalizar o particular do seu saber, né, então é um pouco essa ideia assim. E aí no final das contas ele vai dizer, né, que os humanos eles sabem coisas humanas, todos os seres humanos sabem igual, eles têm a mesma limitação. E aí no limite eles podem saber até o ponto em que o Sócrates sabe, que é saber que tu tá limitado pela tua condição de finito, né, de humano. E aí ele vai dizer que é daí que tem a página 6, né, ele vai dizer que é daí que tem a origem. O ódio, né, que as pessoas têm por ele. E aí, por exemplo, ele vai dizer que os poetas, no parágrafo 3, né, ele vai dizer assim, né, os poetas, a arte, né, dos poetas, os poetas eles produzem mais por inspiração, né, do que por conhecimento da arte poética, vamos dizer assim, né. Vamos pensar da seguinte forma, né? Quantas pessoas a gente conhece, a gente sabe que existe assim, que são músicos, que são cantores, que são escritores, que as pessoas não têm uma formação acadêmica,
né, sobre gramática, sobre linguagem, sobre métrica, sobre teoria musical, nada disso. As pessoas espontaneamente produzem né, aquele objeto, aquele conteúdo, né, artístico, né? Quantos artesãos, assim, quantos os escultores a gente já não viu por aí, que os camaradas eles vão fazendo e construindo e fazem a sua obra lá né, e tem o seu valor artístico e estético, mas eles não estudaram a fundo, assim, teoricamente, né, aquilo. Não tem além desse conteúdo. Então, Sócrates fala isso, que às vezes ele encontra muitas pessoas que são reconhecidos como especialistas e sábios e habilidosos, mas eles produzem mais por intuição, né, digamos assim, da escola, da vida, sei lá, alguma coisa assim, do que pelo conhecimento formal, né. Então tem isso, né. E por aí, e o político também é a mesma coisa, né? Quantos políticos ocupam cargos públicos, mas eles não têm formação em ciência política, nem em sociologia, nem coisa, né? Nem história, nem filosofia, nem economia, nem nada. E são políticos, são ótimos gestores, administradores, né? Enfim. E pelo contrário, muita gente que estudou, às vezes é ruim, né? É horrível. E aí, ele diz que ele prefere ser como ele é, né? Daí vem a reputação de ser odiado e de ser sábio, né? Porque a ideia que vem dele como sábio no parágrafo na página 7, no parágrafo 1, vem da ideia de que ele conversa com várias pessoas de várias áreas e ele meio que sempre faz perguntas que são relativamente tocantes profundas assim para essas pessoas. E aí parece que ele sabe sobre a área dessa pessoa, mas na verdade ele faz perguntas genéricas, né? Perguntas que são comuns a qualquer área. Por exemplo, como o sentido das palavras empregadas, né? Então, o sentido das palavras empregadas pode ser perguntado por qualquer pessoa que desconheça, né? Por exemplo, se eu vou conversar com um artista, com um pintor, um músico, e aí a pessoa daqui a pouco, né, fala lá sobre cores primárias, e aí eu pergunto, tá, mas o que são cores primárias, né? E aí, não que eu saiba, mas porque eu escutei falar e quero saber, né? E aí a pessoa vai dar uma explicação lá, porque é assim, porque é assado, né? E aí tu, tá, mas então o que significa porque é assim, porque é assado? E aí dá a impressão de que tu sabe sobre quem assiste, né? Dá a impressão de que tu sabe sobre aquele conteúdo, mas na verdade não, né? Isso é mais uma ilusão. Ele sabe colocar a questão, não que ele saiba, né, sobre o conteúdo e sobre a arte, né, e sobre o conhecimento específico da pessoa ali, né. Ele vai dizer que ele não é ateu, que ele vive pobre, que ele não é sofista, né, e que ele vive a partir do oráculo, né, que ele vive em função do deus Apolo. Na verdade, o que ele está fazendo é buscando confirmar ou refutar essa ideia, né, de que a divindade, o Apolo, falou por meio do oráculo da Pítia lá no templo de Delfos, né, que o Sócrates seria, digamos assim, não haveria ninguém mais sábio do que ele, né, e aí ele está com isso, assim. E aí na continuação da página 7, no parágrafo 2, ele fala sobre os moços, né, que tem mais um motivo para ele ser odiado, é porque. E aí depois lá na defesa, mais adiante, ele vai falar sobre isso, né? Que os jovens eles estão sempre na volta do Sócrates, né? E aí ele vai ficar com essa questão assim, tá, mas ninguém fica junto de uma pessoa que te prejudica, né? Quando alguém te prejudica, as pessoas se afastam. Então, como os jovens estão sempre perto dele, né? Ele coloca essa questão, né? Por alguma razão positiva deve ser, né? Mas a questão aqui, né, é por que ele é odiado? E aí os jovens eles acompanham o Sócrates e aí eles veem o Sócrates procedendo o diálogo, né, conduzindo o diálogo de uma certa maneira e eles, por observação, eles imitam depois. E aí eles pegam personagens e procedem a mesma dialética, o mesmo diálogo, o mesmo exercício, né? De perguntas, de indagação, e aí isso vai colocando as pessoas numa situação constrangedora
né, para essas pessoas que são eventualmente vaidosas, né, ansiosas do seu saber e tal, isso vai relativizando e colocando em questão ali a sua posição, né? E claro, os jovens eles, né, eles tiram sarro, eles estão falando e estão todo mundo como se fosse uma pegadinha, assim, tá todo mundo esperando a resposta que o camarada vai dar e que ele vai se contradizer, né? E aí todo mundo vai ver a contradição, porque isso é um exercício, né, de diálogo. E aí os jovens fazem isso e aí as pessoas falam que é culpa do Sócrates porque eles aprenderam com Sócrates e eles estão imitando Sócrates e tal, né? Então, tá vendo lá, ó, aquele lá que fica ensinando essas coisas para os jovens, fica desafiando as autoridades, onde é que já se viu isso, né? E aí na página 8 ele vai dizer ali até um pouquinho antes da denúncia do Meleto, né? Parágrafo 2 na continuação, né? E ele faz a conclusão dessa parte, né, das acusações antigas, né? Que é a conclusão daí a razão de atacarem Sócrates. Portanto, né, como dizia ao começar, eu ficaria surpreso se lograsse, na real diz assim, né, dessarte, palavrinha, né, para tu olhar no dicionário, dessarte quer dizer destarte ou portanto, né? Como dizia ao começar, eu ficaria surpreso se lograsse, em tão curto prazo, delir em vós os efeitos dessa calúnia assim avolumada. Te lembra o que é delir? Pois eu também não tive que olhar no dicionário. Delir significa diluir, dissolver, né? Diminuir. Então, né? Portanto, como dizia ao começar, eu ficaria surpreso se lograsse, né, se conseguisse, se ganhasse, né, se conseguisse em tão pouco tempo desmanchar, dissolver, diminuir, né, em vós os efeitos dessa calúnia assim aumentada, avolumada. Né. Aí tendes, atenienses, a verdade. Em meu discurso não vos oculto nada que tenha alguma importância. Nada vos dissimulo. Né. Ele não tá colocando nada por baixo dos panos ali, né? Nada vos dissimulo, sem dissimulação. Sem embargo, sei que me estou tornando odioso por mais ou menos os mesmos motivos, o que comprova a verdade do que digo, que é mesmo essa a calúnia contra mim e são mesmo essas as suas causas. É o que haveis de descobrir se investigardes agora ou mais tarde. E aí começa a denúncia do Meleto, e eu vou cortar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande, e a gente passa para as próximas 8 páginas.